Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje que trata do tema treinamento concorrente. A ordem influencia nos resultados? A ordem que eu estou me referindo aqui é a ordem do treinamento concorrente, ou seja, o que nós vamos basicamente responder aqui é melhor fazer aeróbio e depois musculação? Ou é melhor fazer musculação e depois aeróbio? Ou é melhor treinar a musculação sozinha? Bem, o treinamento concorrente ele causa uma série de benefícios. Ele promove benefícios no desempenho atlético, melhorando força, potência e capacidade aeróbica de vários atletas, né? Vários atletas fazem treinamento concorrente nos seus programas de treinamento, como por exemplo atletas de futebol, de basquete, de atletismo, dentre outros atletas. Ele promove melhoras na aptidão aeróbica, ou seja, ele promove melhoras na aptidão cardiorrespiratória, na força muscular e na potência. Tudo depende de como ele é prescrito. Dependendo da forma como ele for prescrito, ele pode promover melhoras mais acentuadas na aptidão aeróbia ou melhoras mais acentuadas na força e na potência muscular. No entanto, comparado ao treinamento resistido sozinho, ou seja, comparado à musculação sozinha, pode ser que ele comprometa os ganhos de força, potência ou hipertrofia. E esse comprometimento na força, potência e hipertrofia é denominado de efeito de interferência. Dependendo de como o treinamento for prescrito, esse efeito de interferência pode se apresentar numa magnitude maior ou menor. A maioria das evidências científicas, ou uma boa parte das evidências científicas, mostra que o treinamento concorrente, ou seja, quando você treina força e aeróbio na mesma sessão de treinamento, você tem algum grau de comprometimento na força, na potência e na hipertrofia muscular, dependendo de como as variáveis de treinamento estão sendo manipuladas. Porém, é bom avisar, já foram encontradas melhoras comparáveis na força e hipertrofia após o treinamento concorrente, ou seja, alguns estudos mostraram que não, o treinamento concorrente não promoveu efeitos de interferência na força e hipertrofia, de forma que os ganhos de força e hipertrofia de algumas pessoas que fizeram treinamento concorrente foram muito semelhantes a pessoas que fizeram apenas musculação. Então nós temos resultados contraditórios na literatura científica. Então quais são as variáveis que podem interferir no treinamento concorrente? Quais são as variáveis que podem interferir nos resultados? Né? A ordem dos exercícios, ou seja, você faz força e depois aeróbio, faz aeróbio e depois força. A força que eu estou falando aqui, entenda musculação, tá? Então você faz musculação primeiro e depois aeróbio, ou você faz aeróbio e depois musculação. O intervalo de recuperação, e aí entenda o intervalo de recuperação como intervalo de recuperação entre as séries e entre as sessões de exercício, ou seja, quando você termina a sessão de musculação, você já vai imediatamente fazer aeróbio? Quando você termina a sessão de treinamento aeróbio, você já vai diretamente para a musculação? Quando você termina a sessão de musculação, você dá algum tempo, alguns minutos ou algumas horas e depois vai fazer aeróbio? Quando você termina a sessão de treinamento aeróbio, que pode ser inclusive com HIIT, né, com treinamento intervalado de alta intensidade, você dá alguns minutos ou algumas horas para depois fazer musculação? Porque o intervalo de recuperação entre as sessões de treinamento pode modificar as respostas de interferência e pode ser que nem haja interferência dependendo de como o treinamento é prescrito. Outras variáveis que podem interferir nos resultados é a modalidade de exercício, por exemplo, corrida, bike e natação. Por exemplo, em relação a esse tópico é muito interessante, porque a corrida parece que tem um efeito de interferência maior nos ganhos de força e principalmente de hipertrofia. Por exemplo, vamos para a prática. Vamos cogitar que o indivíduo treina musculação, ele treinou musculação para membros inferiores, saiu do treinamento de musculação e foi imediatamente para a esteira fazer corrida. Ou deu alguns minutos ou algumas horas e foi fazer corrida. Essa corrida pode comprometer os resultados em relação a ganhos de força e hipertrofia desse indivíduo que deseja principalmente hipertrofia muscular. Então a corrida pode comprometer os resultados da musculação. Já o treinamento na bike, né, o treinamento da bicicleta ergométrica, compromete bem menos ou às vezes nem compromete, chega até a potencializar. Por que a corrida ela pode comprometer os resultados do treinamento de musculação? Porque as contrações musculares características da corrida aumentam a quantidade de microlesões nas fibras musculares e isso termina prolongando o tempo necessário de recuperação muscular, atrapalhando os resultados em relação principalmente
a hipertrofia muscular, né? Então, dependendo da modalidade do exercício que você for usar, você pode ter um efeito de interferência maior ou menor. Se você gosta de correr, então corra nos dias em que você não faz treinamento de musculação para membros inferiores. Então você treinou membros superiores, quer sair imediatamente da musculação e ir para a corrida. Nesse caso não tem problema nenhum, porque você está treinando dois grupos musculares completamente diferentes. Então não tem problema aí, né? Outras variáveis que podem interferir nos resultados é a frequência de treinamento. Então quantas vezes por semana você treina? 2 vezes na semana? 3 vezes na semana? Todos os dias? A frequência, juntamente com outras variáveis, pode aumentar a magnitude do efeito interferência ou não. A intensidade do treinamento também, né? Por exemplo, se você treina musculação com intensidade mais moderada e faz um aeróbio com intensidade moderada, dependendo de alguns fatores, pode ser que não haja efeito interferência não. Já se você treina intenso, aí pode haver um efeito de interferência numa magnitude bem maior. O volume de treinamento influencia, o estado de treinamento, ou seja, você é destreinado, você é treinado, você é altamente treinado, e a nutrição também, ou seja, vários fatores podem interferir nos resultados, nos seus resultados em relação a ganhos de força, hipertrofia e capacidade cardiorrespiratória e até potência muscular, se você for um atleta e desejar ganhos na potência muscular. Então, o que é que acontece? Veja só. Vamos para um exemplo aqui. Vamos cogitar que você fez uma sessão de treinamento aeróbio bem forte. Um HIIT, não um treinamento intervalado de alta intensidade. Ali você gerou uma fadiga residual, causada pelo treinamento. Houve ali também depleção de substratos, né? Glicogênio muscular, gordura intramuscular, mas principalmente glicogênio muscular. Você sai do treinamento aeróbio, no caso do HIIT, e vai diretamente para a musculação. O que é que vai acontecer? Redução do desempenho e da qualidade do treino. Ou seja, você vai ter ali redução de força, suas cargas podem cair vertiginosamente, a amplitude de movimento vai ficar comprometida, enfim. O teu desempenho no treino de musculação vai reduzir e isso vai comprometer os teus resultados em relação a ganhos de força e hipertrofia muscular. Isso é o que mostra a maioria dos estudos científicos em relação a treinamento concorrente. Então, vamos tentar responder nessa apresentação basicamente essa pergunta aqui, né? É melhor fazer aeróbio e depois resistir? Resistir daqui a musculação, né? Então é melhor fazer aeróbio e musculação? Ou musculação e depois aeróbio? Existe uma relação ordem-dependente, ou seja, dependendo da ordem que eu fizer o treinamento, o efeito de interferência pode ser maior ou menor, ou pode nem acontecer, dependendo também de como eu manipulo as variáveis de treinamento, né? E quanto à capacidade aeróbia? O que é que nós temos em relação à informação do treinamento concorrente? O treinamento concorrente melhora a capacidade cardiorrespiratória, a capacidade aeróbia? É melhor fazer só aeróbio ou é melhor fazer aeróbio e musculação na mesma sessão? Em relação à força isométrica, importante, por exemplo, para algumas modalidades esportivas. E para hipertrofia? Será que o treinamento concorrente influencia a hipertrofia? Eu já posso adiantar aqui para vocês que dependendo de alguns fatores, sim. E para emagrecimento, o treinamento concorrente é melhor? Parece que também sim, né? Mas vamos lá. Bem, essas perguntas todas que eu fiz para vocês agora, isso vai depender se o treino concorrente é feito na mesma sessão ou em sessões diferentes. Porque se ele for feito na mesma sessão, você vai ter efeito interferência. Só que esse efeito interferência, ele vai se apresentar numa magnitude muito maior do que se você fizer em sessões diferentes. Fazendo as sessões diferentes, você ainda vai ter efeito concorrente. Só que esse efeito concorrente vai se apresentar numa magnitude bem menor e pode ser até que, dependendo de como você prescreve, ele nem se apresente. Então, por exemplo, tem esse estudo aqui que eu vou citar para vocês, antes de apresentar o estudo principal. Esse estudo foi publicado em 2016, onde esse pesquisador pegou homens recreacionalmente ativos, são pessoas que fazem exercício físico de forma recreacional, né? Praticantes de atividade física normais, e submeteu esses indivíduos a 8 semanas de HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade, aproximadamente 2 meses, né? E ele fez isso 10 minutos antes de fazer a musculação. Então fazia um HIIT, dava 10 minutinhos e ia para a musculação. O que ele observou é que houve uma interferência nas melhoras da força dos membros inferiores, na massa magra, potência e salto contra movimento. Ou seja, fazer um HIIT
antes da musculação, mesmo que você dê 10 minutinhos depois vai fazer musculação, você compromete os ganhos de força, os ganhos de massa magra e potência muscular. Aqui ele viu interferência no treinamento concorrente. E aí o estudo que eu vou mostrar para vocês, que é o estudo principal dessa apresentação, é esse. Esse estudo ele foi publicado na PLOS ONE em 2020, portanto no ano retrasado, e ele é intitulado o seguinte: a ordem do treinamento concorrente no mesmo dia influencia alguns índices do desenvolvimento da potência, mas não a força, a massa magra ou a aptidão aeróbia em homens saudáveis moderadamente ativos após 9 semanas de treinamento. Eu não me recordo completamente da nacionalidade desses pesquisadores, mas aqui tem pesquisadores de ponta, como por exemplo o Stuart Phillips, que é um grande pesquisador, professor da Universidade de McMaster, no Canadá, é um grande pesquisador na área de proteínas, referência nessa área, na área de suplementação proteica e por aí vai. O David Bishop, eu acho que se fala assim, Bishop, ele é professor da Universidade de Victoria, na Austrália, grande pesquisador na área de treinamento e desempenho e por aí vai, né? Então vamos lá, o que é que esse estudo fez? Eles pegaram 29 homens moderadamente ativos, ou seja, eram pessoas que já praticavam exercício físico, e ele dividia esses indivíduos em 3 grupos. Um grupo fazia HIIT, já falei para vocês, né? HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade. Depois da sessão de HIIT, eles iam fazer o treinamento resistido, ou seja, musculação. Então, um grupo era o HIIT mais musculação, o outro grupo era o grupo musculação mais HIIT e o outro grupo era só o grupo musculação, né? Eles treinaram 3 dias por semana e as sessões de treinamento concorrente eram separadas por 3 horas, ou seja, o grupo que fez HIIT e musculação fez HIIT, terminou o HIIT, dava 3 horas e ia fazer musculação. O grupo musculação mais HIIT fazia musculação, dava 3 horas e ia fazer o HIIT. E o grupo musculação, só musculação não, só fazia musculação e pronto. As avaliações foram realizadas antes do treinamento. Deixa eu só colocar a tomada aqui, que deu uma escurecida aqui agora, um momentinho. Voltando. Então, essas avaliações foram realizadas antes da intervenção, 5 semanas depois e 9 semanas depois, o que dava um pouquinho mais do que 2 meses. 2 meses um pouquinho mais, né? Como é que foi o protocolo de treinamento desses indivíduos? Vamos lá. O protocolo de HIIT foi feito da seguinte maneira: eles faziam 8 a 12 séries de 2 minutos com a intensidade de 85 a 91% da potência de pico no ciclo ergômetro, ou seja, eles pedalavam na bicicleta, com 1 minuto de recuperação com intensidade bem menor. Isso eles treinavam até a 5ª semana. Para o grupo que fez o treinamento resistido à musculação, como é que eles treinaram? 3 séries de 6 a 12 repetições máximas, com 2 minutos de intervalo até a 5ª semana, certo? Até a 5ª semana, os protocolos de treinamento eram esses. Aí depois da 5ª semana, como é que eles treinavam? Eles fizeram alguns ajustes, tanto no volume quanto na intensidade do treinamento. Então, para o HIIT, eles fizeram agora 8 a 13 séries de 2 minutos, né, com intensidade alta, 91 a 97% da potência de pico, com 1 minuto de recuperação, a partir da 6ª semana e até o final do estudo. E para o treinamento resistido, eles só acrescentaram uma série, em vez de ser 3 séries, agora 4 séries, a partir da 6ª semana até o final do estudo. Nessa figura aqui, vocês observam exatamente a mesma coisa que eu falei, ou seja, os protocolos de treinamento e o estudo como um todo, né? Só que de uma forma agora esquemática. Então, observe aqui o grupo HIIT mais musculação, o grupo musculação mais HIIT, e aqui só o grupo musculação, né? Olha aqui os protocolos de treinamento, né, prescritos e ajustados. Aqui 9 semanas de treinamento. Para aptidão aeróbia, eles mediram a aptidão aeróbia através do teste de exercício graduado. A composição corporal eles mediram através do DEXA. A força dos membros inferiores mediram através do teste 1RM no leg press. E a potência dos membros inferiores mediram através do salto contra movimento. Agora vamos para os resultados. Eu vou dar uma aumentadinha aqui para que vocês possam ver melhor. Deixa eu ver se eu consigo aumentar para que vocês possam ver melhor esse gráfico aqui, tá? Aqui nós temos os gráficos relacionados a algumas medidas de potência muscular. Aqui eu tenho a distância do salto contra movimento e aqui eu tenho a velocidade do salto contra movimento. Então observe que a musculação, o grupo que só fez musculação, teve uma queda na distância do salto contra movimento, enquanto o grupo que fez HIIT mais musculação teve um
uma pequena melhora, né? Teve uma melhora aqui. O grupo musculação mais HIIT também teve uma melhora, né? E na velocidade do salto contra movimento, a musculação teve uma caída aqui, né? O grupo só musculação teve uma caída. O grupo HIIT mais musculação teve uma melhora e o grupo musculação mais HIIT teve uma melhora, ou seja, o grupo que fez treinamento concorrente, HIIT mais musculação, musculação mais HIIT, teve melhoras na distância e na velocidade do salto contra movimento, tá? No entanto, quando a gente vai ver aqui a força do salto contra movimento e a potência do salto contra movimento, o que é que nós vemos aqui? Deixa eu ver aqui. A potência, olha, ou melhor, a força do salto contra movimento na musculação aumentou um pouquinho, né? Um pouquinho. O HIIT mais treinamento resistido, mais musculação, melhorou um pouquinho. E a musculação mais HIIT quase não melhorou aqui, tá? Quanto à potência do salto contra movimento, a musculação quase não melhorou. E aqui eu não estou conseguindo entender por que não tem a marquinha rosa aqui e a marquinha verde aqui. Não tem de jeito nenhum. Aqui eu suspeito que houve alguma melhora no grupo HIIT mais treinamento resistido. E eu não sei te dizer, eu suspeito que houve, pela configuração aqui dos triângulozinhos, eu suspeito que houve algum grau de melhora na potência do salto contra movimento para o grupo também musculação mais HIIT, tá? Vamos adiante. Então veja, houve melhoras aqui em alguns parâmetros da potência muscular, tá? Aí vamos lá. Em relação ao leg press, o que é que nós observamos aqui? Houve ganhos de força e ganhos de força significativos para o grupo musculação, né? E veja que são ganhos significativos, né? Por quê? Porque só treinou força, né? O grupo HIIT mais musculação também apresentou ganhos significativos e o grupo musculação mais HIIT também ganhos significativos, ou seja, todos ganharam força muscular nos membros inferiores. Já para a massa magra, o que é que nós observamos aqui? O grupo musculação ganhou, o grupo HIIT mais musculação ganhou, o grupo musculação mais HIIT ganhou também. Para a gordura corporal total, musculação perdeu, HIIT mais musculação perdeu, e aqui a musculação mais HIIT perdeu e foi quem mais perdeu, né? O grupo que fez musculação mais HIIT. Fazer musculação e depois um HIIT pode ser uma intervenção interessante para quem deseja perder gordura corporal, né? E quanto à resistência cardiorrespiratória, quanto ao VO2 relativo, musculação aqui não ganhou, né? Musculação não é a melhor modalidade para ganhar resistência cardiorrespiratória. O grupo HIIT mais musculação ganhou, né, de forma significativa, e o grupo musculação mais HIIT ganhou também de forma significativa, né? Quem tendeu a ganhar mais um pouquinho aqui? O grupo HIIT mais musculação, né? Então houve ganhos significativos aqui quando houve a incorporação do protocolo de HIIT no treinamento, né? Aqui nós vemos a potência aeróbica de pico, né? Musculação também não ganhou, musculação não é a melhor modalidade para ganhar potência aeróbica, né? Para ganhar resistência aeróbica, né? O grupo HIIT mais musculação ganhou e o grupo musculação mais HIIT ganhou também. Então, quando a gente fala em potência aeróbica, incorporar o treinamento aeróbio é interessante, né? Ou fazer ele sozinho ou fazer junto com a musculação. Fazer junto com a musculação você ganha mais, tá? Os estudos mostram isso. Aqui nós temos alguns dados em relação à carga interna de treinamento. Por exemplo, comparando a carga interna de treinamento para as sessões de treinamento resistido, a sessão que teve que eles julgaram uma carga interna de treinamento maior foi exatamente o grupo que fez HIIT mais musculação. O que é carga interna? É como tu percebe a sessão de treinamento, né? Em que grau as sessões de treinamento modificaram alguns parâmetros fisiológicos seus, por exemplo, frequência cardíaca, pressão arterial, duplo produto, né? Índice de fadiga e por aí vai. Enfim, eu posso dizer assim de uma maneira bem simplista, qual protocolo desse aqui te cansou mais, né? Você percebeu mais cansativo? O protocolo HIIT mais musculação, né? É complicado tu fazer um protocolo de HIIT depois de fazer musculação, né? A carga interna de treinamento foi bem maior aqui, né? Quanto ao volume absoluto de carga, é lógico que o grupo musculação, que fez só musculação,
teve um maior valor, porque eles só treinaram força, né? Quando você incorpora o treinamento aeróbico no meio aí você tende a diminuir esse volume de carga, você tende a pegar menos carga, né? Devido à fadiga residual do treinamento aeróbico aí. E vamos lá, deixa eu ver se tem outro aqui para mostrar para vocês. Estresse, não. Aqui nós temos os dados de humor. Olha o humor. O humor tendeu a cair mais no grupo HIIT mais musculação. Então os indivíduos fizeram um protocolo de HIIT, deram 3 horas, foram fazer musculação. O humor deles, o nível de motivação para treinar musculação já estava menor, porque o protocolo de HIIT deve ter fadigado bastante esses indivíduos. Para as sessões de treinamento aeróbio, que a gente só vai medir aqui, né, que foram os protocolos de HIIT que tiveram aqui, a carga interna de treinamento não teve diferença, né? A carga absoluta tendeu a ser maior aqui no grupo HIIT mais musculação, porque eles fizeram primeiro o HIIT, né? A carga interna de treinamento a carga absoluta de treinamento para o treinamento aeróbio foi maior aqui porque eles fizeram o HIIT primeiro, né? Então estavam descansados e aí tenderam a render mais, né? O resto não teve muita diferença não. Então vamos para as conclusões. Em relação às conclusões, vamos lá. Veja, deixa eu só ajustar aqui. Primeiro, a ordem de exercícios simultâneos não parece mediar uma marcante interferência para resistência ou adaptações de resistência em homens moderadamente ativos durante um período curto de treinamento. Ou seja, fazer treinamento concorrente, independente se você vai fazer HIIT e depois musculação e depois HIIT, não vai atuar, não vai interferir na tua resistência cardiorrespiratória. Você vai ganhar de forma semelhante, não vai haver efeito de interferência para a resistência. Algumas medidas de desempenho de salto contra movimento foram comprometidas, algumas medidas, né? Principalmente quando a musculação foi feita antes do HIIT. Então fazer musculação e depois HIIT pode comprometer algumas medidas de salto contra movimento, tá? A ordem dos exercícios pode alterar a motivação dos participantes para treinar, afetando negativamente suas percepções subjetivas de esforço na ordem HIIT mais musculação. Então se você faz HIIT e logo depois, ou 3 horas depois, você vai fazer musculação, a sua percepção subjetiva de esforço vai estar alterada. Você vai sentir a carga de treinamento maior, você vai se sentir menos motivado para treinar, porque você já está com um nível de fadiga residual acumulado. No entanto, você tem que observar as preferências individuais, né, dos indivíduos e os objetivos de treinamento. Ou seja, quais são as suas preferências? Você gosta de treinar só musculação? Você gosta de treinar musculação com aeróbio? Você gosta de fazer o aeróbio antes? Você gosta de fazer o aeróbio depois? Quais os seus objetivos? Dependendo dos objetivos, a gente vai tentar manipular as variáveis de forma que fique mais adequada para as tuas preferências individuais. Qual o seu principal objetivo? Você quer força e hipertrofia? Só força e hipertrofia? Talvez não necessite fazer treinamento concorrente. Não precisa nem fazer aeróbio. Qual o seu objetivo? Ganhar força, hipertrofia e resistência? Então talvez não. Você precisa fazer treinamento concorrente, mas aí a gente vai ver como manipular as variáveis de treinamento para que você consiga os melhores resultados possíveis. E se você quer força, hipertrofia e resistência, talvez seja melhor fazer a musculação e depois o HIIT, porque os seus ganhos vão ser otimizados. E já em relação a essa primeira conclusão aqui, de que algumas medidas de desempenho de salto contra movimento podem ser comprometidas, quando a gente vai observar os gráficos ali, deixa eu só voltar aos gráficos, nós temos aqui a distância do salto contra movimento e a velocidade não foram comprometidas, mas a força do salto contra movimento pode ser comprometida, principalmente quando você fez aqui a musculação primeiro e depois foi fazer o HIIT. Eu não posso dizer com certeza os resultados desse gráfico aqui, porque eu não estou conseguindo entender por que as barrinhas rosas, né, a barrinha rosa e a barrinha verde não está aqui. Mas eu suspeito que as medidas, ou melhor, eu estou vendo aqui que a medida de força do salto contra movimento foi comprometida quando você fez o treinamento concorrente, principalmente aqui, quando você fez a musculação e depois o HIIT. Então eu espero ter contribuído. Um abraço a todos
e até mais. Abraço.